Entrou mais? Agora eu estou te vendo. Estão me vendo? Ah, então Não. tá. Resolveu. Será? Olha, gente, será que era o link? Bom, estão te vendo que é isso. Só que aí vai dar eco, eu vou tirar o som aqui do. Então, beleza. Vou tirar o som de tudo, aí quando eu precisar de falar, eu coloco, tá? Tá bom. Isso só para deixar o João mais ansioso, nervoso. Podemos começar? Já tá aqui onde tá vendo essa luzinha? Deu, né? O pessoal tá entrando, então agora vai dar tudo certo. Então, boa tarde a todos, boa tarde, João, né, de Deus Duarte Neto, professora Gabriela, professor Adriano, professora Luciana, online, e os colegas que estão aí nos assistindo também online. Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos aqui nessa defesa de dissertação. Então, hoje às 17 horas, do dia 1º de agosto, nós vamos dar início à banca final da dissertação do candidato João de Deus Duarte Neto, no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Saúde da Universidade FUMEC. O trabalho nomeado como Protagonismo Judicial do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro, que será avaliado pela presente banca, a qual eu cumprimento mais uma vez, composta, então, pela professora Luciana Diniz Durães Pereira, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a quem eu agradeço a presença e a disponibilidade pela leitura do trabalho. Professor doutor Adriano da Silva Ribeiro, da Universidade FUMEC, também, quem eu cumprimento e agradeço a presença aqui nessa banca. Professora doutora Gabriela Oliveira Freitas, também, professora, docente do programa aqui da Universidade FUMEC, a quem eu agradeço e cumprimento na banca. E eu, Paula Dias Moreira Pena, orientadora, conduzindo aqui a sessão de defesa. Então, vou te explicar então como que vai funcionar. Então, o mestrando terá um tempo para apresentação do trabalho e, na sequência, a gente passa para os membros da banca para fazerem suas contribuições, suas colocações, e aí você tem um tempo para resposta, caso deseje fazer alguma complementação, caso haja alguma pergunta por parte da banca. E a gente começa, então, a gente sempre faz a delicadeza de começar pelo membro externo, né? Então, a gente vai começar passando a palavra para a professora, então, Luciana, né, depois da sua apresentação. Tá bom? Então, João, vou te passar a palavra para você começar apresentando aí. Você tem 20 minutos. Se estiver dando tempo, eu vou te avisar. Tá bom? Hoje, estudo de pesquisa do mestrado, que é o protagonismo judicial em face do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde pública. O que me motivou a fazer fazer a pesquisa desse tema, foi com relação, principalmente, tanto à minha vida acadêmica, como na minha vida profissional, que é a questão do direito à saúde do cidadão brasileiro, no qual, muitas das vezes, ele tem que recorrer ao Poder Judiciário por omissão do poder público, e foi a principal fonte inspiradora para fazer essa pesquisa. Hoje, no Brasil, com relação a essa dificuldade ao acesso ao serviço público, é notório, desde a década de 90, da concretização do SUS, que veio a partir, basicamente, da Constituição de 88, a gente teve essa percepção que a saúde, mesmo sendo garantia constitucional, é um direito de qualquer cidadão brasileiro, ela não condiz com a realidade, em virtude de vários aspectos. Um dos seus aspectos principais é essa desorganização do poder público, e a gente volta a repetir, a gente está tratando aqui de vidas, e vidas não têm um segundo plano. Ou você age imediatamente, ou você, de certa forma, se torna omisso. E o cidadão, ele, ao buscar o seu direito, ele
não tem a quem recorrer a não ser o Poder Judiciário. Eu entendo que tem a separação dos poderes, a gente entende que tem essa diferenciação e o Poder Judiciário não pode usurpar nem do Legislativo e nem do Executivo, mas volto a repetir, ele tem essa tutela jurisdicional e cabe a ele preservar o direito à saúde de qualquer cidadão brasileiro, e assim o que ele procura. Dentro dessa ótica, a gente não pode confundir a questão desse protagonismo judicial com a questão do ativismo. Muita gente confunde, achando que o Poder Judiciário está usurpando poderes, e, de certa forma, não é isso que a gente está tratando. No começo da minha fala, eu tratei da questão da urgência dessa demanda. É muito difícil o Poder Judiciário, sendo provocado, ele deixar de tomar essa decisão em virtude do cidadão que está provocando, por achar que cabe ao Legislativo, cabe ao Executivo ter essa nova organização dentro das suas matérias previstas, tanto de maneira constitucional como de maneira legislativa. O que eu quero dizer é que o protagonismo judicial, ele, de certa forma, ele está ali para garantir o direito ao cidadão que ele procura, dentro das suas limitações, dentro da agilidade e eficiência do Poder Judiciário, não se confundindo com o ativismo. O ativismo era se o Poder Judiciário fosse atropelar alguma norma, atropelar alguma lei, não obedecer às políticas públicas e, de certa forma, querer direcionar a questão da saúde pública. Dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, tem as chamadas também intervenções. Quando o Poder Executivo ele é omisso quando das suas atribuições, o Poder Judiciário, juntamente com o fiscal da lei, que é o Ministério Público, ele pode também a questão de fazer essa intervenção na área da saúde, mas não convém ao caso. O que se trabalha de forma conjunta entre os poderes é que cada vez mais o Poder Executivo, principal gestor dessa função da questão da saúde, ele tem que ter a questão da previsibilidade. Muitas das vezes, os gestores no Brasil, eles são omissos, de forma proposital, sabendo que o cidadão vai buscar o seu direito para poder, eles, justificando por ordem de uma determinação judicial, fazer contratações, comprar medicamentos sem previsão, tanto orçamentária como previsão licitatória, para burlar os mecanismos legais que norteiam a administração pública. Isso acontece constantemente. E para o Poder Judiciário, é um problema porque se um determinado profissional da área da saúde, digamos um médico, passa um seguinte diagnóstico e um prognóstico para aquele determinado paciente, o cidadão ele não tem aparato ali do poder público, ele vai caber ao judiciário. O judiciário, muitas das vezes, eles ficam numa situação difícil porque se o médico trata que é uma urgência e o Poder Judiciário não tem o pessoal voltado para aquela área, fica até difícil para o magistrado tomar a decisão, porque o município diz que não tem recurso, mas e o direito à vida do cidadão? Então, assim, o que eu acho, pelo menos na pesquisa que eu fiz, é que principalmente os gestores públicos, principalmente na área do executivo, eles não estão cumprindo as normas administrativas, os princípios que regem a administração pública, para poder garantir o direito à saúde. Como é que eu posso dizer? Eles se escondem atrás dessas decisões judiciais, alegando que, não, a gente burlou essa compra de medicamento, a gente burlou determinada despesa com determinado tipo de tratamento, porque simplesmente foi uma ordem judicial. E não, eles não têm essa previsão porque eles acham que não é prioridade. Então, assim, isso está acarretando, digamos assim, burlar as próprias normas que os tribunais de contas assim decidem e distribuem para os municípios com relação volto a repetir, esses princípios básicos da administração pública. O principal ponto de partida que a gente observa, principalmente no Brasil, é que o cidadão hoje ele não tem outra escolha a buscar o Poder Judiciário, porque é reflexo dessa inobservância do Poder Executivo. Outro ponto importante que vale salientar é com relação
as câmaras, principalmente câmaras municipais ou assembleias legislativas, que faz a parte do poder legislativo, eles são totalmente omissos hoje. Então, assim, se o chefe do poder executivo está ali, ele não assume a sua responsabilidade, e os que foram eleitos no poder legislativo, que é para legislar e fiscalizar, não tomam nenhuma atitude com relação à matéria legislativa, então isso acarreta, também ajuda a acarretar essa omissão do poder executivo. Pronto. Obrigada, João. Foi conciso nessa fala. Obrigado. Então, obrigada pela apresentação, pela exposição. Então, eu passo a palavra, então, para a professora doutora Luciana Diniz Durães Pereira, para trazer as contribuições a respeito do seu texto. Bom, professora Luciana, então, a palavra é sua. Todo mundo me escuta de novo? Ai, que bom. Tá ótimo. Ai, que bom. Pessoal, primeiro, boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande voltar à nossa universidade, né? Se eu posso dizer assim, a FUMEC, que foi minha casa por 12 anos. É uma alegria muito grande também em nome do... Deixa eu tentar melhorar minha câmera aqui para ver se fica melhor assim. Deixa eu tentar pôr aqui no Ótimo. A gente fica está melhor, conseguindo todo te mundo? ver e te escutar muito bem. Tá? Então, peraí, deixa eu baixar. É uma grande alegria, né, voltar à universidade, e cumprimento a todos, na pessoa dos meus colegas e professores. Estou vendo vocês três também aí muito bem, graças a Deus. Eu estava com medo de não conseguir vê-los, né, pela posição. Já dei muitas vezes aula nessa sala pela posição da câmera, mas está excelente. Agradeço o convite da sua orientadora, João, de ter me convidado para essa banca. E Gabriela, Adriano, professores, colegas, muito obrigada por estarmos juntos novamente aqui numa arguição. Primeira coisa, né, que eu sempre gosto de dizer aos candidatos, mestrandos, doutorandos, os candidatos também da graduação, é que esse momento é um momento solene, um momento de apresentação de um trabalho que por pelo menos 2 anos, em tese 1 ano e meio ali, foi feito pelo candidato, pela candidata, com a orientação, principalmente no último ano, né, de trabalho. E o tema, quando fui convidada para estar nessa banca pela sua orientadora, o João, foi um tema que, assim, a princípio, ele não tem muito a ver a parte da saúde em si, né? Adriano muito bem sabe disso, Gabriela também, pela minha atuação no Tribunal de Justiça, em Câmara Criminal, mas a questão da saúde enquanto um direito humano, aí sim, já é algo que é bem da minha área, e eu entendo o sentido do convite, e fico muito feliz por ele. E como professora das disciplinas, né, tanto introdutórias da graduação, como mais ligadas ao eixo zétético, né, de pós-graduação, filosofia do direito, história do direito, direito internacional público, direitos humanos, eu me sinto mais confortável com a primeira parte do seu trabalho, mas o li na completude, e vou fazer algumas observações também sobre a parte mais específica, quando você fala principalmente daquilo que é o ponto, inclusive, que é o que está, né, no seu recorte de título e de, digamos, tema-problema da dissertação, que é a questão da judicialização da saúde propriamente dita, né, junto ao Poder Judiciário e aos tribunais superiores, e esse liame, assim, né, muito controverso com a questão do ativismo judicial. Pois bem, a primeira coisa que eu queria te dizer, isso é uma questão de estilo, tá? Não é uma crítica, não, e eu sei que a BNT e as demais regras metodológicas aceitam de todas as formas, mas eu, particularmente, eu sinto muita falta de ver notas de pé de página. Eu adoro notas de pé de página, ainda que elas sejam notas de estilo. De estilo como assim? De que você vá ali falar um pouquinho mais daquilo que você está dizendo. Talvez porque eu seja mais não concisa, talvez porque eu seja mais prolixa nos meus textos, nas minhas falas. Então, isso é uma questão muito pessoal.
mas eu acho que tem grandes pontos no seu texto que você poderia levá-los a um pé de página explicativo daquilo que você está falando. O que mais me chamou atenção na primeira parte do texto? Me chamou muita atenção, mais ou menos aqui por volta da página, deixa eu só voltar aqui, porque eu estava lá na 67 enquanto você falava. Aqui, ó, quando você começa a falar, deixa eu redar aqui minha câmera agora, no item 3, do protagonismo judicial e a influência do ativismo, né? Que você vai definir o que é esse protagonismo, e antes disso, né, que aí você está entrando mesmo em parte boa do seu tema, mas antes você faz essa digressão da criação do SUS, formação do SUS, que é uma coisa que me apetece muito, que é a parte histórica, né? Digamos assim, você fala lá na era militar, salvo engano, do Geisel, que eu li na semana passada do seu trabalho, é isso mesmo, eu achei que ó, no governo do General Geisel, você vai lá em 85, na criação do SUS mesmo, etc. E aí você entra numa parte que eu acho que é extremamente importante do seu trabalho, que é quando você vai falar dos princípios da reserva do possível, do mínimo existencial e da vedação do retrocesso. Aqui, a minha primeira questão é, para se falar, principalmente no mínimo existencial, eu acho que você deveria ter pontuado melhor, aí isso eu gostaria que talvez você fizesse aqui uma inserção quando você está falando dele, que, na verdade, o mínimo existencial, ele tem a ver muito mais com a efetividade dos direitos sociais mínimos do que propriamente com a sua existência. Porque quando você fala nesses três, que são, né, importantíssimos para se consubstanciar, né, os princípios que você vai usar, que são essenciais à saúde, tudo isso perpassa a dignidade da pessoa humana. E aí, tem uma ex-professora também da casa, como eu, que é professora já há muito tempo. Aliás, eu entrei para substituí-la diretamente, que é a professora Karine Salgado, que tem uma obra maravilhosa, que eu senti falta de você ter usado, que é sobre a dignidade da pessoa humana, porque a essência, né, não está no seu próprio conceito, quando ela estuda a Constituição em si, brasileira, né? Acho que isso é uma boa obra para você consultar, mas todos esses três perpassam essa ideia macro da dignidade. E quando você fala de mínimo existencial, é efetividade no sentido desta dignidade, de uma liberdade material que está na Constituição também, lá no artigo 5º, lá no CAPT, e da questão do Estado Democrático de Direito. Porque só existe mínimo existencial para tornar algo efetivo. E é por isso que ele também é um princípio em si mesmo, né? Então, quando você fala no mínimo existencial, eu acho que você poderia aprofundar melhor em mais um ou dois ou três parágrafos, abrindo, falando um pouco da dignidade em relação aos três. Ao final, quando você vai falar da vedação do retrocesso, a vedação do retrocesso talvez seja diretamente o princípio mais importante, lendo o seu texto, posso estar errado, isso é a minha opinião, quando você vai vincular o fechamento do seu trabalho, porque se o direito à saúde existe, se existe todo um aparato orgânico dentro dos poderes da República, ora para dar origem a, como o SUS, ora para garantir um direito, ora para criá-lo e criar legislações para que o tornem efetivo, que é o caso do papel do legislativo. Tudo isso não pode retroceder jamais. Mas em que esfera essa importância do judiciário reside nesta vedação ao retrocesso? Então, esse link, quando você fala da vedação do retrocesso, com a sua conclusão, também sentiu um pouco de falta. Outra coisa interessante, tem um grande autor luso-brasileiro, porque eu digo assim, não porque ele seja luso-brasileiro, ele é só português, e claro, né? Mas ele escreve muito sobre a Constituição do Brasil, então eu já vi uma palestra dele onde ele fala, não, em relação à Constituição brasileira, vocês podem até me apelidar carinhosamente de luso-brasileiro, que é o professor Canotilho, inclusive nos comentários dele, a Constituição do Brasil de 88, quando ela aniversariou, é uma obra belíssima, que ele é um dos comentaristas, ele fala muito sobre a vedação do retrocesso. Então, ele é um bom autor, quando ele comenta o artigo, os artigos primeiros da Constituição, quando ele vai falar desses direitos, né, sociais mínimos, etc., de também numa ideia mais ampla de minimum standards, é bem interessante. E aí, outra coisa que eu senti falta, já que você faz essa história, que aí eu vou puxar a sardinha para minha lata, tá?
já que você faz esse histórico todo e você traz esses princípios, é que você falasse um pouco de todas as obrigações internacionais, pelo menos citar, que o Brasil tem em relação à saúde, né? Tanto no âmbito regional, dentro do seio da OEA e do âmbito interamericano, como os tratados que o Brasil já assinou e ratificou no âmbito universal das Nações Unidas, e toda a dimensão da Agenda ONU 2030, que é tão, né, absoluta para o nosso judiciário, que é uma orientação ao nosso judiciário, e o direito à saúde está ali, né? Adriana e Gabi não me deixam mentir. Desculpa, Gabi, não consigo te chamar de Gabriela. Professor Gabriela, professor Adriano, não me deixam mentir. A gente que está no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, salvo engano, a professora Gabriela até ganhou um prêmio de ESG e de sustentabilidade, né, que tem a ver com a Agenda ONU 2030, porque o nosso judiciário hoje ele é todo, ou pelo menos deveria ser na prática também, não só na teoria, guiado pela Agenda ONU 2030, e lá está o direito à saúde como um dos objetivos primordiais. E aí, como que o judiciário vai lidar com isso? Para os seus próprios servidores, para os próprios magistrados e para o jurisdicionado, né? Então, nesse ponto aí, e eu estou aqui mais ou menos, João, entre as páginas. Então, vamos lá. Só para você localizar, tá? Onde que eu estou fazendo as pontuações? É o 2.3. Depois, acho que na sequência, quando você fala desse protagonismo do judicial e a influência do ativismo, você pode aí colocar um pouquinho, né? Da Agenda ONU 2030, dessa questão desse protagonismo, que o próprio judiciário e a prestação jurisdicional também é um objetivo. E aí, eu senti falta, talvez eu esteja errada, tá? E você pode me corrigir. Que a gente tem um outro aluno, que hoje é até professor da universidade, foi um ex-aluno nosso do mestrado, que é o professor Guaraci, que a dissertação que ele defendeu, e eu estive na banca de defesa também, aí na FUMEC, salvo engano, 2023, finalzinho de 2024, começo, foi sobre a questão do ativismo judicial e do protagonismo judicial, não no direito à saúde, em outra área. Ele vai mais para a área do constitucional. Salvo engano, ele foi orientado pelo professor Carlos Vitor. Posso estar enganado, tá, gente? Minha cabeça, depois da pandemia, não tenho certeza. Mas, salvo engano, essa banca foi do professor Carlos Vitor. Mas o fato é que o Guaraci tem uma dissertação muito bem feita, aliás, eu estive na banca, ele acolheu muitas crises, ele já estava com a dissertação muito boa. Talvez, e eu sei que o professor Zandona sempre nos pede para pedir o aluno para citar a nós mesmos, né? Isso é muito importante que a gente tenha citações de nós mesmos nos trabalhos. Eu senti falta de você olhar um pouquinho para a dissertação do Guaraci, porque ele faz também um histórico grandão, mais ou menos como o que você se propõe a fazer. E ele fala, né, de várias ADIs, você cita aqui a das cotas raciais, mas ele vai citar, por exemplo, não é uma ADI, né? É uma DPF, aquela do aborto, que já tem um voto, mas ela ainda não terminou. Até essa polêmica ele fala um pouquinho. Então, eu acho que você poderia, pelo menos, citar a dissertação do Guaraci, dar uma olhada lá, porque quando você cita que os mecanismos efetivos de accountability, ele fala muito disso também. E ele cita o Mota, salvo engano, posso estar também equivocada em relação ao autor, é o que você cita aqui, por isso que eu estou dizendo, mas ele cita outros autores também. Então, talvez seria possível você usar a dissertação, que é uma coisa que faz muito bem para o próprio mestrado da FUMEC, dentro do seu texto aqui, quando você começa a falar já desse protagonismo, que é grande parte do seu trabalho. Ao final das minhas observações, então, primeiro lá, eu sou bem cartesiana, então, número 1 seria essa parte dos princípios e do histórico, que o histórico, para mim, tá ok, eu até nem gosto daquele aluno que vai lá, né, foi criada o químico que criou o revólver, acho que isso realmente não tem nada a ver. Então, o seu ponto em relação ao histórico está muito bem feito. Só que em relação aos princípios, principalmente o link da vedação do retrocesso, lá embaixo, e a questão da efetividade, quando a gente fala do mínimo existencial, eu acho que ali você poderia fazer um texto de mais fôlego, mais oxigenado, entendeu? Talvez mais umas 2 páginas, uns 4, 5 parágrafos. Eu acho que ali dá para você trabalhar melhor e juntar isso na sua conclusão, tá? Porque tá lá na conclusão, mas está de uma forma muito en passant. Se eu ler a sua conclusão separada, eu não vejo que você teve essa preocupação
de evocar princípios. E por que eu estou dizendo isso, João? Esse é meu ponto 1. Porque eu acho muito complicado todo mundo hoje no Brasil para resolver quase tudo, seja na academia, seja na advocacia, seja até a gente mesmo, né? Em projetos e propostas de votos em acordos, seja nas tribunas. Todo mundo invoca todos os princípios. Mas e essa ligação entre o princípio e o caso que você quer trazer? Por que esse princípio tem que estar ali, né? E de que maneira? Somente citar e dizer que ele existe fica justamente nesse limbo da efetividade. Então, acho que aqui você podia trabalhar melhor. O 2 é essa parte do ativismo judicial, quando você começa a falar da parte mais teórica do seu trabalho, tá? Que é bem no início do seu ponto 3. Deixa eu voltar aqui. Estou rolando aqui na minha tela a sua dissertação enquanto isso aqui, ó. 3.2, é mais para cima um pouquinho. Aqui, ó. Você termina assim. Portanto, é fundamental que a sociedade como um todo compreenda a importância do protagonismo judicial no contexto democrático e se engaje em debates e discussões sobre o tema. Aí você fala do acesso à informação. Em síntese, o capítulo sobre o protagonismo judicial no Brasil aborda a definição, características, críticas e desafios desse fenômeno, né? Mas isso só faz sentido se abordar, e aí que eu acho que o texto do Guaraci poderia te ajudar, se essa conclusão fica efetiva quando você está no seu ponto mesmo do trabalho. E aí, no seu ponto mesmo do trabalho, aí vem lá, né, fundamentos do protagonismo, do ativismo, também aqui, essa parte eu achei muito bem trabalhada no seu texto. Talvez seja a parte, assim, direta do texto que eu mais gostei. Achei que ficou muito bom aqui. Aí, a judicialização da política e ativismo judicial, essa bem feita, essa diferença. Você faz até uma tabelinha aqui, né, que você cita. Achei que ficou boa. Agora, quando entra na parte do dilema da separação dos poderes, e é a pergunta que eu queria te fazer, e com... Peraí, aí você pula para a supremacia, deixa eu lá na página 70 e poucos, que eu tô. Você fala lá do STF e tal, e essa é a minha pergunta. Aí você vai lá para o item 5, na página 55, por coincidência, e vai falar do ativismo através da judicialização da saúde. Aí, quando você fala do ativismo, você fala na teoria, tá? De vários autores, fala da Lei 8080, ok, sistemas de freios e contrapesos, tá ótimo. Só que caso mesmo, tô falando eu, que não sou alguém da área da saúde, eu não trabalho numa Câmara Civil de direito público, trabalho numa Câmara Criminal. Estou falando do meu dia a dia, que é justamente o ponto do seu trabalho. Eu acho que aqui você poderia ter feito uma mescla, para ficar mais interessante, de vários casos. Do que você está falando, por exemplo? Aqui, ó, página 61. Tem um parágrafo assim, ó. No processo de judicialização do Poder Judiciário, ele irá analisar cada caso concreto, sempre buscando viabilizar o acesso ao direito à saúde, mas deverá agir com prudência e equilíbrio, sempre prezando pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o judiciário buscará garantir estabilidade entre o interesse individual e o interesse coletivo. Aqui você já podia ter colocado assim, haver. A exemplo, tem-se julgados recentes do STJ nesse sentido. Você já poderia ter posto uns 2 aqui. Ia ficar super interessante. Aí, já ia casar demais com o seu próximo parágrafo. Nesse contexto, alvos e tal, ressalta que a judicialização da política na saúde pública provoca o Poder Judiciário para resolver as questões relacionadas ao acesso. Ok. Então, eu tenho certeza, apesar de eu nunca ter feito essa pesquisa, mas eu tenho certeza que a gente deve ter inúmeros julgados de boas cortes estaduais. TJ de São Paulo, TJ do Rio, TJ do Rio Grande do Sul, TJ de Minas Gerais, TJ de Goiás, TJ da Bahia, TJ de Pernambuco, TJ, um outro que eu gosto muito, do Paraná, sobre isso. Então, se o seu tema é essa ideia do ativismo e da judicialização da saúde, você está falando aqui sobre 2 princípios tão caros, que é proporcionalidade e razoabilidade, até porque não pode existir a ausência de prestação do mínimo existencial e nem vedação ao retrocesso, aqui você já poderia ter colocado alguma coisa. Você faz isso bem feito lá na página 73, quer ver? Se eu não estou enganada, eu anotei aqui.
Deixa eu só correr o texto. Aqui, ó, exatamente. 72 e 73. Você faz, ó. Como forma de melhor observar esse fenômeno, vejamos a decisão proferida pela 7ª turma do TRF da 5ª região. Aí você traz lá um caso. Super interessante. Aí você debate esse caso. Conforme depreende, julgamento, o Estado de Ceará falou isso, falou aquilo, demandas judiciais, aí você faz toda uma digressão. Aí depois você cita um outro caso, que é um agravo de instrumento. E foram os 2 que eu vi. Então, nessa parte do seu texto, que é a parte que você vai fazer o link entre a judicialização da saúde, não poder o Estado, que foi justamente o que você falou agora e apresentou, né? E que é esse dilema entre o executivo e o judiciário, desta negativa na prática, fora uma questão de temporalidade muito forte desse direito, que é o tempo da vida, o tempo da própria saúde, o tempo do paciente. Que será que ele pode esperar? Uns podem mais, outros podem menos. Mas mesmo assim, né? Às vezes o paciente está ótimo, eu sei que minha família inteira é de médicos, eu do meu marido também, menos eu e ele de cada lado, mas às vezes está todo mundo bem, o paciente está ótimo, em 24 horas acontece o impensável. Então, o tempo também é um grande problema aqui, né? Nessa judicialização. E o tempo do judiciário. Senti também um pouco de falta sua, mas aí é só se isso eu entendo perfeitamente, mas também, se você tivesse vontade de trabalhar isso um dia, numa perspectiva mais filosófica, a questão do tempo no seu trabalho, né? Esse tempo da judicialização da saúde no Brasil, ele é razoável? Porque o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, se insere, inclusive, aqui, né? nessa questão do tempo da prestação, né? Não é só se ela é ou não para além daquilo que é o razoável na atuação do judiciário e se há um extrapolar do magistrado ou de uma turma julgadora, ou de uma câmara, ou de um plenário, em relação a uma inovação para além daquilo que é a competência judicial. Mas o tempo também é algo, né, imprescindível aqui no seu trabalho. Mas aí teria que ser uma pegada, talvez lá no começo, filosófica. Mas voltando, eu senti falta, assim como você trabalhou nessas páginas 72 até 75, mais ou menos, trazendo julgados, que você fizesse isso ao longo do seu capítulo 5, que começa na 55, porque é o coração do seu trabalho. Aí está a parte da judicialização da saúde, que você tanto se interessa e que você tanto dedicou esse tempo todo, né? Então, eu acho que aí você traz aqui, ó, por exemplo, um pedacinho de uma citação, mas que nem é de um julgado supremo, é de um autor sobre, né? Que as decisões do Supremo reconhecem o direito à vida e à saúde como fundamentais à Constituição. Essa própria DPF do aborto que eu citei há pouco, no voto da ministra Rosa Weber, ela fala disso. Ela fala de liberdade, de vida e dignidade, tanto da mulher como do nascituro. Então, aí é o Supremo tratando isso. A gente não está falando da judicialização da saúde, mas, em última análise, a descriminalização do aborto ou interrupção da gestação não criminalizada é uma questão de saúde pública. Talvez mais que uma questão de direito penal. Então, aqui está em aberto, mas a gente já tem um grande voto da ministra. Então, talvez aqui você pudesse falar sobre isso. E em outros tantos votos que o Supremo fala sobre saúde pública. No tema 506, que é da liberação das 40 gramas de maconha, por exemplo, que a princípio, então agora estou trazendo para o meu lado também, que a princípio a gente acha que não tem nada a ver com saúde pública, que tem a ver com a diferença entre traficante e usuário apenas, né, do tráfico e do uso, e porte e posse para consumo pessoal de maconha, não de outros entorpecentes. A decisão ela não foi modulada para outros tipos de drogas, só para cannabis ativa. Se a gente parar para pensar, ali, na decisão, tirando o que foi colocado a termo pelos ministros enquanto tema 506, os votos falam muito dessa coisa da saúde pública, do consumo, do usuário, desse direito a uma dignidade também. E aí também do tratamento médico a partir do uso da cannabis, que é uma outra questão. Então, assim, tem tanta coisa que o Supremo já decidiu, tantos julgados, e STJ, então, devem ser infindáveis, né?
sobre a judicialização da saúde, que eu senti falta que ao longo do seu texto, que do 5, item 5 para baixo, que você podia ter feito essa mescla, né, de coletâneas de bons julgados, de novos julgados. Foi talvez o que eu mais senti falta, porque aí na hora que você conclui, eu já estou chegando no final, então aqui, ó, ponto 1. A parte lá filosófica, dos princípios, etc. Ponto 2, a parte do ativismo judicial, acho que seria legal, e caberia citar alguém da nossa instituição, e eu conheço esse trabalho recente. Parte 3, essa mescla com casos concretos do judiciário, já que você mesmo invoca tanto isso no seu texto, e eu achei muito bom, então eu elogio uma coisa positiva, quando você fez isso da 72 para frente, com os 2 casos específicos que você trouxe, citou e comentou abaixo sobre o próprio caso. E aí, quando você fala, por exemplo, da experiência do Brasil e do SUS, muito interessante, por mais que a gente, né, goste de falar tanta coisa do SUS e do Brasil que não seja tão positiva, mas, por exemplo, mesmo durante a própria pandemia da Covid-19, em que as pessoas vacinaram menos do que usualmente, o Brasil tem vacinado cada vez menos, mas a gente era um dos países, até poucos anos atrás, que mais vacinava, que mais dava acesso. A gente tem um sistema hoje de cadastro do SUS que ele é fantástico, ele é integrado, ele é melhor do que os nossos sistemas criminais, que não são integrados, né, no Brasil inteiro. Certidões de antecedentes criminais, por exemplo, são municipalizadas, não são estadualizadas, que é uma loucura. Então, assim, a gente tem muita coisa interessante aqui. Então, você deve ter alguns julgados também sobre o SUS, para você falar desse papel do judiciário para trazer essa igualdade entre aquele que necessita do serviço, né? Então, assim, acho que o seu trabalho ficaria mais rico se minha terceira questão, então, se do 5 para frente você fizesse essa digressão. E aí tá a minha pergunta para você. Por que você não fez isso? Você não quis mesmo? Não deu tempo, porque às vezes é uma questão de tempo também, de gestão de tempo, porque você não queria tanto usar, não sei, pelo seu trabalho no dia a dia, né? Usar julgados e polemizar muito sobre casos concretos, mas aqui é um ambiente acadêmico, eu não vejo nenhum problema nessa questão. Por que do item 5 para frente você não fez isso? Senti um pouco de falta, sabe? Achei mais teórico, porque eu achei que quando veio, né, da sua orientadora, o tema, ela me mandou o trabalho, falei, nossa, vai vir um monte de casos concretos para eu ler, e vai ser bem legal. Mas veio mais teórico do que a própria judicialização em si. Então, eu, como leitora, eu senti essa falta. E aí são 30 páginas que você faz isso, porque das 55 até você chegar na sua conclusão e terminar o texto, quer ver? Dá exatamente isso, ó lá. Na 81 você conclui, são quase 30 páginas. Então, você fala muita coisa na teoria, mas da judicialização em si, isso aqui que eu tô falando, olha aqui. Isso aqui que eu tô falando, olha aqui. Isso aqui que eu tô falando, olha aqui. Talvez algum tema em sede de recurso repetitivo, uma tese firmada sobre algum acesso à saúde, nesses max medicamentos de milhões, não sei, né? Ou trazer um caso desse de que um medicamento para uma criança, uma dose, é 7 milhões de reais. Como que o judiciário tem se posicionado? Entende? Você falou disso tudo na teoria, mas na prática só vi esses 2 julgados. É isso que eu senti falta. Aí minha pergunta é nesse sentido. E com isso eu encerro minhas observações, tá, gente? Obrigada. Obrigada, professora Luciana. Te agradeço mais uma vez pela participação, pela sua presença, né, e pelas suas contribuições aqui hoje. A FUMEC está de portas abertas sempre para você, viu? Então, João, você quer responder a pergunta? Vou passar a palavra para você. Sim. Pesquisa dessa forma, não sendo com relação ao estudo de caso, e também com relação ao tempo da minha rotina, e também porque eu procurei ser um pouco mais, não vou falar a palavra objetiva, eu procurei aprofundar mais um tema, mas, de certa forma, deixei um pouco de lado essa questão desses casos concretos. É notório que, no Brasil, essa discussão ela é diária, principalmente com relação à voltada à saúde. Você externou bem com relação ao que você leu durante a minha pesquisa, desta pesquisa, e
realmente ficou faltando essa questão de colocar mais casos, porque é uma discussão diária. Eu vejo que você falou também a questão da questão do Brasil com relação às políticas internacionais com relação à voltada à saúde. Hoje o Brasil, ele dentro da que você citou no começo da Agenda 2030, e o Brasil ele ficou se comprometeu no caso, principalmente com relação à saúde básica, a questão de imunização, a questão da cuidado da gestação, a questão do parto, e a questão de imunização também, mas assim bem questão da saúde básica, ele não se aprofundou muito. Essa contribuição que o Brasil, que o governo federal, né, principalmente capitaneado pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele vai contribuir com essa agenda 2030, que é uma agenda internacional. Com relação às decisões do STF, eu posso aqui exemplificar com relação à questão da questão de medicamentos. Teve uma decisão recente, este semestre passado, com relação aos critérios para a aquisição de medicamentos excepcionais de doenças raras. O STF ele decidiu de forma um pouco sem ver muito lado social. Ele focou muito na questão orçamentária de estados e municípios, a questão da obrigatoriedade por ordem judicial de medicamentos de um volume de despesa bem acima das suas condições e previsões orçamentárias. Ele não proibiu, mas a sua permissão ele criou muitos critérios objetivos, que como forma, a professora bem disse, através do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, será que esses critérios mais objetivos não vão demorar a questão da aquisição desses medicamentos e se realmente, como é que você vai dosar nessa balança, a questão do tempo com a questão da ação, é um problema que a gente tem constantemente no Brasil. Quando a professora citou a questão do prazo de resposta, a gente tem que pensar também na condicionante, que não é só a determinação judicial que vai, de certa forma, suprir aquela falta de ação do poder público. A questão da omissão ela é muito mais do que isso. O cidadão ele procura, né, o poder judiciário, se ele for atendido de forma célere, mas ao mesmo tempo não dá para você, digamos assim, você não tem como garantir que aquele direito vai ser de forma imediata, porque não depende unicamente do Poder Executivo. Às vezes depende de fazer a aquisição do medicamento que não tem naquele local, às vezes também depende de um preparo maior daquele ambiente hospitalar que não tem. É o caso mais emblemático do Brasil e corriqueiro é a questão das UTIs. Eu acho que hoje as UTI, com o estudo que a gente fez, a busca por UTI no Brasil hoje, eu acho que é o principal busca do cidadão dentro do Poder Judiciário. E o segundo passo é a questão do medicamento. Mas a proporcionalidade, a razoabilidade, a gente entende que o Poder Judiciário ele faz o seu papel e ele atua de forma a garantir o direito à saúde. Agora, o poder, voltando a repetir aqui o começo da nossa discussão, o Poder Executivo ele não está preparado, às vezes por omissão ou não, para atender a demanda de determinada região. Então, assim, eu entendo que a demanda à saúde carece e ela demanda de debates que hoje não vão parar, tem muitas normas, muitos julgados, mas é uma discussão que a gente tem que ter de forma cotidiana. Volto a repetir, não coloquei tantos casos, tantos julgados, em virtude de uma série de situações, mas eu procurei também fazer uma série de pesquisas para poder colaborar ainda mais com esse trabalho. Obrigada, João. Obrigada. Satisfeita, professora Luciana, a gente
pode passar para a professora Gabriela. Você quer trazer mais algum ponto? Sem áudio. Sem áudio, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Acho que agora eu consegui. É porque eu sei Sim. qual que eu tô com áudio e qual que eu tô com imagem. Não, deixa eu até pôr para cá. Eu estava lendo uma coisa satisfeita. Mas aí é que eu acho, sabe, João? Por tudo que você está dizendo, e por isso chama defesa de dissertação, né? Você está defendendo o seu trabalho, já que você tem toda essa consciência, é aí que eu sinto mais falta ainda de você ter citado. Porque medicamento, imunização, tudo isso são casos que são tão interessantes, tão ricos para o seu trabalho, sabe? Que eu acho que eles são essenciais. Essenciais. Então, assim, eu acho que justamente porque você sabe isso tudo, você tem consciência, eu não sei como que você trabalha no seu dia a dia, me parece que pode ser até nessa área mesmo, né? Mas eu acho que seria essencial que você trouxesse, seria tão rico para você publicar depois. Não sei se você recortou capítulos da sua dissertação e participou de algum evento acadêmico. Se eu vou saber daqui a pouco, né, da sua orientadora, a professora Paula vai me dizer certamente. Mas o que eu acho é que, justamente porque você sabe, porque você conhece, porque você domina, é que esses exemplos seriam até fáceis de você debater ao longo do seu texto. Entende? Acho que seu texto ficaria de muito mais fôlego, muito mais erudição, no sentido de encontrar no tema-problema uma resposta. Mas para mim, dá muito suficiente o que ele respondeu. Ótimo. Obrigada, professora. Então, vou passar para a professora Gabriela, doutora professora Gabriela Oliveira. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. Eu sempre costumo dizer isso quando eu vou participar de uma banca. Eu adoro participar de banca, adoro. Dentre todas as atividades acadêmicas, remuneradas e não remuneradas que nós temos, talvez as bancas sejam aquelas que eu considero a melhor experiência de um pesquisador, de um professor, que é onde a gente debate assuntos relevantes, é onde a gente consegue ter conhecimento de perspectivas diferentes das nossas, conhecer temas de pesquisas que nós não estamos pesquisando. Então, eu fico sempre muito feliz de participar de banca. Então, prazer estar aqui, apesar de, como disse a professora Paula, antes de começarmos, nesse horário tanto quanto ingrato, né? Mas isso não é um problema. Então, professora Paula, muito obrigada pelo convite. Mestrando, quase mestre João de Deus, muito obrigada por me permitir participar desse momento. Cumprimento também o professor Adriano, a professora Luciana, e vai levar um puxão de orelha, porque a gente marca a banca presencial, ela tem que vir, porque a gente sente saudade dela, a gente não encontra, trabalha no mesmo prédio, do outro lado da rua, não encontra nunca, é um negócio absurdo, né? E aí, quando tem uma banca presencial, ela faz a sua participação de casa. Ô, gente, é porque para mim esse horário, vocês não têm ideia desse horário para mim, não. Com menino... Tá perdoada, mas tá nos devendo. Tá nos devendo comparecer. Não precisa ter na FUMEC, não. Pode ser só comparecer nas nossas vidas. Então, vamos lá. Eu já participei da sua qualificação, já fiz algumas pontuações naquele primeiro momento. E eu concordo com a professora Luciana, e aí eu vou ter que resumir a minha análise do seu trabalho todo em um único ponto, né? Falta um refinamento desse trabalho, mas vai faltar refinamento dos nossos trabalhos acadêmicos durante todas as nossas vidas, né? Daqui 2 anos você vai parar para publicar isso aqui, você vai reescrever muita coisa. 2 anos depois você vai fazer esse mesmo trajeto de novo e você vai descobrir outros caminhos possíveis. Então, o que eu sugiro é que, quando for fazer a publicação oficial, porque é importante que a gente transforme as nossas pesquisas em livros, para que a gente oferte essa contribuição para a comunidade jurídica, acadêmica, que você volte pensando assim, o que mais que eu queria ter falado e que, infelizmente, 2 anos de mestrado é algo quase que desumano. Eu não sei quem inventou que isso aqui dura 2 anos. Acho que em 2 anos a gente começa a enlouquecer com a pesquisa, mas não dá, e você termina porque você tem que terminar, né? E não é porque está pronto, não é porque você esgotou o seu assunto.
eu ainda sinto falta do que eu já tinha falado lá atrás na sua qualificação e que ainda falta de abordar o tema 1, 2, 3, 4, que na sua fala você traz, e na sua fala você traz até um motivo sutil de não trazê-lo, para falar, ali o STF não fez o que eu queria, né? Ele fez muito mais uma gestão de vontades de município, Estado e União, e organizou os fluxos de fornecimento de medicamentos, mas não... Ele foi menos protagonista do que a gente gostaria, né? Então, continuo sentindo falta disso e acho que, eventualmente, quando for publicar, é importante que mencione o tema 2, 3, 4 e o tema 6 também, né? São 2 temas que o STF apresentou sobre a questão. Mas vi aqui que você atendeu a minha sugestão de focou na questão da saúde pública, e isso torna o seu debate muito mais organizado, e não é só como o judiciário decide questões de saúde, mas a saúde pública especificamente, e porque é importante a gente estudar a saúde pública no Brasil, porque a gente tem um modelo único de saúde pública. O brasileiro tem um trem de achar que a gente é o pior ser humano da face da Terra, mas a gente tem um modelo único de saúde pública, que é estudado no mundo inteiro e que aos trancos e barrancos ele vem melhorando. Inclusive, falei na sua qualificação e eu estou com isso na cabeça desde então e qualquer hora nós vamos parar para pesquisar isso. Eu acho que o protagonismo do judiciário fez com que a nossa saúde pública melhorasse ao longo dos últimos 30 anos. Conforme o judiciário foi pressionando com esse tanto de decisão protagonista, de decisão falando, vocês não estão olhando para o serviço de saúde pública, nós estamos, e aí, de repente, a saúde pública no Brasil, ela deu um salto gigantesco aí nos últimos 10, 15 anos, desde a quantidade de medicamentos que fornece, quantidade de procedimentos, a facilidade de acesso, atendimento de urgência e emergência, o nosso, nesse ponto a gente tem uma alta qualidade, a gente tem o SAMU, que é uma coisa incrível, né, que é relativamente novo. Eu acho que isso é uma resposta ao judiciário. Eu não tenho como afirmar isso, né, mas eu tenho essa sensação que se o nosso judiciário fosse mais tímido, a saúde pública no Brasil nunca ia ter saído daquela coisa de gente morrendo na fila do SUS, né? Acho que o judiciário tem muita culpa nisso aqui. Da segunda lida que eu dei do seu trabalho, né, pós-qualificação, eu vi que você perdeu o medo, né, de eu posso me posicionar e eu posso defender esse judiciário um pouco mais ativo, não ativista, e isso é importante. E eu até entendo, ultimamente é muito difícil, tá muito difícil falar do judiciário, tá uma coisa terrível, tá me incomodando muito o cenário que a gente vive. Porque, de repente, se você fala mal do judiciário, significa que você tem um lado político, se você fala bem, você tem outro. É uma coisa terrível. Eu estou ficando muito irritada com isso. Que eu gostava de poder falar mal de todo mundo sem que isso me vinculasse a nada, né? Ontem eu até vi um debate em rede social do pessoal falando: você pode falar o que quiser, mas o livro do Alexandre de Moraes é excelente. Não pensei assim, não, gente, mas aí também não, vocês estão avacalhando, né? Um trem, você pode estar gostando das decisões dele, você pode ter seu lado político, falar que o livro dele de constitucional é excelente, aí fica difícil, né? No mesmo tribunal que você tem o Gilmar Mendes, aí fica muito difícil, né? Mas aí a gente está preso nisso. Então, às vezes, quando a gente defende esse protagonismo do judiciário, dá um pouco de receio de pensar como é que eu vou ser lido, né? De como que eu vou ser interpretado. Mas você perdeu o medo nessa última revisão e, como eu te falei, isso aqui não vai terminar aqui, sinto muito, você vai continuar com esse tema na cabeça, vai continuar se preocupando com isso. E, ao longo do tempo, o medo vai ficando cada vez menor, né? Cada vez a gente se posiciona mais e mais. Eu vou te fazer uma única pergunta, que é a mesma que eu fiz na sua qualificação, que você passou por ela na sua apresentação, você melhorou no seu texto, mas como a gente tem isso aqui registrado, gravado, isso vai para o nosso canal do YouTube, tem um pessoal de casa assistindo, e você está lançando no seu trabalho o que é o ponto-chave da sua pesquisa, eu quero que você esclareça para a gente por que você está diferenciando protagonismo de ativismo, o que diferencia essas duas coisas. No mais, acho que você fez um excelente trabalho, fez uma pesquisa, obviamente a gente está aqui na banca para falar, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito 80 coisas. Acho, inclusive, interessante
pensando metodologicamente, vou ousar discordar, é bem uma discordância, né, mas é uma nova perspectiva da professora Luciana, que já que a gente já tem tanto julgado sobre isso, talvez seja muito mais interessante buscar aportes teóricos do que falar do que já está todo mundo fazendo. Mas, eventualmente, se for publicar, seria interessante trazer mais exemplos para dentro do seu texto. Mas, de fato, todo mundo já sabe que todo dia tem uma notícia que o judiciário deu ou não deu remédio caro e que vai morrer ou não vai morrer alguém, ou vai quebrar o SUS ou a pessoa morre. Né? Isso mas ficaria para o texto dar uma enriquecida para depois, fica interessante, sim. E para além de te parabenizar pelo trabalho, queria te agradecer pela gentileza da visita, né? Obrigado. Que isso é algo muito importante. A gente tem um programa de pós-graduação com aulas presenciais, mas que podem ser feitas à distância. Tivemos essa parceria, essa cooperação do Minter, trouxemos o pessoal do Nordeste, grande parte da Paraíba, para dialogar conosco, o que nos tira de uma bolha irritante do pessoal do Sudeste que acha que é melhor que o resto do mundo. Eu acho importante que vocês nos ajudem a gente voltar para a nossa insignificância, né? Cultural, acadêmica, intelectual. E a gente sempre tem muito que aprender com diversas culturas, diversos regionalismos. E sem encerrar essa trajetória nos visitando presencialmente, nos deixa muito honrados. Então, te parabenizo e agradeço por isso também. Eu posso começar minha fala fazendo o seguinte questionamento. Quando a gente trata a questão de gasto da saúde, dentro do protagonismo judicial, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, ao mesmo tempo reflexão. Quanto custa a vida? Quanto é que custa a vida? No Piauí, no ano de 2023, se destacou por comprar o medicamento mais caro do mundo para quem tem problema neuromuscular com a criança. O Estado foi lá, fez o papel, aplicou, mas a medicação não era para aquela idade, não era para aquelas comorbidades, por uma série de fatores. Mas o Estado fez por quê? Foi para divulgar, dar publicidade, foi para poder dizer que não, a gente tem capacidade, tem essa previsibilidade, a gente tem como adquirir esse medicamento para poder atender aquele cidadão, porque as pessoas, muitas das vezes, elas fazem o seguinte questionamento: você veio de uma região mais afastada, e aí você não tinha aquele protocolo correto de determinado tipo de doença, essa doença ela se agravou, agora o Estado é responsável por poder corrigir aquele erro, não teve um protocolo correto. E às vezes, muitas das vezes, eu viajo muito e tem essa diferenciação de quem mora mais distante, mais humilde, de quem mora na capital. E eu acho que todo mundo é igual, o que diferencia são as oportunidades. Eu acho que todo mundo, a Constituição ela é bem clara. Se você cumprir os direitos que o cidadão tem, todo mundo tem que ter os mesmos, digamos assim, as suas mesmas garantias legais. Todo mundo tem que ter acesso à saúde, à educação, às mesmas oportunidades. E às vezes a pessoa não tem. Você encontra um caminhoneiro na estrada, que ele tem várias comorbidades, que ele não conseguiu estudar, está ali trabalhando. Será que ele teve a mesma oportunidade que você? Será que quando ele nasceu, quando ele cresceu, ele tinha uma escola, o poder público estava ali? É a mesma coisa que eu trabalhando em Tutóia, no Maranhão, um cidadão, ele estava na questão da audiência de instrução na área criminal. Ele tinha estuprado a enteada, né? Estuprou a enteada de 12 anos, ele passou 1 ano e 9 meses cometendo aquele abuso. E aí a criança com 1 ano e 9 meses na fila do SUS para marcar um atendimento com um médico especializado. E ele foi abusado com 5 anos de idade e o poder público não estava lá para parar ele. Ele passou 4 anos sendo abusado pelo vizinho, não teve o aparelho, o poder público não estava ali para poder buscá-lo daquela
digamos assim, perversidade, e ele não teve acompanhamento médico correto, tratamento com um profissional correto, e aí quando ele completou 18, 19 anos, ele teve uma vítima dentro de casa, que era enteada, e também cometeu um abuso. E essa criança passou quase 2 anos, a mãe não, a avó tentando levar para o médico e não conseguia, porque morava numa situação distante, e ela não conseguia marcar a consulta porque não tinha médico, a fila muito grande. Uma criança de 12 anos querendo ir para um ginecologista não consegue. Ela morava praticamente numa ilha, bastante isolada. Então, olha o que acarreta, olha o que a falta da saúde pública acarreta na vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, é tudo, assim, ao meu ver, tudo é questão de oportunidade. Como nem todo mundo tem oportunidade, infelizmente, por N fatores que a gente poderia passar aqui dias discutindo, a gente tem o protagonismo do poder judiciário como essa postura legítima. Ele de certa forma, ele tem que cobrir essas lacunas, que essa falta do acesso à saúde, principalmente na questão da urgência e emergência. O poder judiciário ele tem esse papel de protagonista, porque ele tem que amparar o cidadão. Ele não tem, digamos assim, ele não tem responsabilidade direta com o descaso, tanto na questão legislativa como no poder executivo. Então, o cidadão ele vai buscar o poder judiciário. A questão do ativismo, ele não se trata, não se retrata, melhor dizendo, aqui no nosso ordenamento, porque o poder judiciário ele não extrapola as suas funções jurisdicionais. Ele só busca o direito à saúde. Tem em várias contestações que você vai ler, principalmente em procuradorias, eles alegam que não tem previsão orçamentária, mas aí eu volto à pergunta inicial, e a vida vale quanto? A vida vale R$1? A vida vale 1 milhão? A vida vale 10 milhões de reais? Quanto custa a vida? Eu acho eu estudo um pouco a Bíblia, e na Bíblia não diz quanto é que custa a vida. Sua mãe não lhe ensina, não diz quanto é que custa a vida. Não tem no livro quanto é que custa a vida. A vida é irreparável. A vida é seu bem mais precioso. Então, tal que um dos pecados que são, digamos assim, que Deus condena veementemente é quando você comete suicídio. Porque a vida é seu bem maior. Se Deus lhe deu a vida, é o bem maior que você tem. Então, assim, quanto é que custa a vida? Como é que você vai falar de ativismo judicial se você vai criticar o Poder Judiciário que tomou determinada decisão de um medicamento que custa R$1, de uma vaga, de uma fila de UTI, ou de uma enfermaria, ou de um medicamento excepcional que custa 10 milhões? Você tem que se perguntar, quanto custa a vida? Entendeu? Então, isso acho que a principal diferença é essa. Eu vou só fazer um complemento de 2 coisas que me vieram aqui enquanto você estava falando e que eu acho que uma delas pode ser bem interessante para uma continuidade da pesquisa. A primeira é que você faz a pergunta quanto custa a vida. Eu sou fã desde a adolescência de Engenheiros Havaí, e eles têm uma música chamada Quanto Vale a Vida, né? E fala justamente sobre isso, quanto vale a vida de qualquer um de nós, quanto vale a vida debaixo do viaduto, quanto que vale a vida naquele último segundo, e tem uma frase que fala assim, e quantas vidas vale o Tesouro Nacional, né? Como é que a gente coloca essa negociação, não só de quanto sua vida vale, mas de quanto que vale o dinheiro público. Mas o que eu acho que é uma questão interessante para você pensar, porque você fez uma escolha de palavra, e eu estou aqui pensando, eu tenho mania de ir atrás de etimologia da palavra para eu saber o que ela de fato significa. E enquanto você está aí falando, eu descobri que protagonismo vem do grego protos, que é primeiro, principal, e agonismo, que é uma espécie de competição. E o agonismo ele tem sido trabalhado por uma filósofa belga chamada Chantal Mouffe, que ela fala que a gente tem que pensar a política não de forma antagonista, de forma como se nós fôssemos pessoas num embate que você tem que aniquilar o outro, mas numa competição, nesse agonismo, em que ele é até colaborativo, que ele vai sempre permitir o dissenso, que a gente tem que aceitar que a lógica da democracia contemporânea é que a gente não vai concordar.
né? Então, ela trabalha esse agonismo numa espécie de competição, mas que ela é até colaborativa. E aí, olha só que bonito, você está trabalhando o judiciário como principal lutador pelo direito à saúde. O protagonista é isso, né? O principal competidor para ganhar esse prêmio que é o direito à saúde. Gostei da escolha de palavra, achei que, ainda que não tenha feito esse percurso, ele casou muito bem. Parabéns. Obrigada, professora Gabriela. Para a gente finalizar, né, os comentários da nossa noite, aqui, passar a palavra para o professor Adriana, agradecer, né, a presença aqui nessa banca também. Palavras. Chega aí. Boa noite. Boa noite, mestrando João de Deus Neto. Que alegria estar aqui com você e recebê-lo em Belo Horizonte. Foi esse momento que falamos antes da banca, momento mágico, né? Professora Paula, muito agradecido pelo convite, por estar aqui participando desta banca, aprender com o mestrando e também agradeço a professora Gabriela pelas parcerias acadêmicas de sempre, pelos ensinamentos, né? Foi buscar a explicação do protagonismo, né? E quero, se me permitir, professor, recomendar ao mestrando que coloque uma nota explicativa a respeito disso, que é uma colaboração importante para a finalidade da publicação, né? Professora Luciana, que alegria, mesmo assim a certa distância, ouvir as suas contribuições, as suas reflexões, anotei muita coisa aqui, né, que você instigou aqui tanto o mestrando quanto a nós que lemos o trabalho produzido por ele, né, o tempo da judicialização da saúde no Brasil, né, qual que é o tempo? Isso é importante pensarmos. O professor Gabriel também trouxe a questão do protagonismo do Poder Judiciário nos últimos 30 anos, 10 anos, né? Ótimas pesquisas aí para os nossos colegas mestrandos que estão nos assistindo, né? Para quem desejar produzir artigos para o Comped, já fica o convite, né? Aproveitar o trabalho desenvolvido pelo mestrando João de Deus Duarte Neto aqui e contribuir aí para as produções acadêmicas. Bom, os agradecimentos também aqui ao professor Sérgio Zandono, que é o nosso coordenador do PPGD, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, a Cláudia Magalhães, que preparou aqui, se me permite quebrar protocolo, mesmo estando gravado, preparou um cafezinho e um pão de queijo aqui para receber o nosso mestrando João de Deus Duarte Neto. Fica o convite aí para quem está assistindo, está à distância de Belo Horizonte, né? Sempre, se possível, quando a defesa vier aqui também, fazer uma visitinha, comer um pão de queijo, uai, né? Bom, tirando essas quebras de protocolos e as falas iniciais, vamos ao conteúdo produzido aqui, a pesquisa, o resultado da pesquisa do mestrando João de Deus, a quem quero já cumprimentar pela ousadia das expressões utilizadas, pegando até o apoio da professora Gabriela, né, quanto a protagonismo e ativismo, os nossos cumprimentos pela dedicação. Lembro-me do processo seletivo, né, em que, em 2023, em que você manifestou seu desejo de pesquisar, essa vontade sua de sempre buscar conhecimento, produzir conhecimentos. Na banca do processo seletivo estava eu, o professor André Leal, e lá você realmente, naquele início, já manifestou essa vontade de pesquisar esse direito à saúde pública, né? E hoje estou aqui aprendendo com o conteúdo que você produziu. É um tema importante, como já manifestado pelas colegas examinadoras, e eu vou ser breve, porque trouxe aqui a parte impressa, né, e com algumas anotações, em especial de ordem técnica aqui, e que, para fins didáticos, vou mencionar algumas, porque temos os nossos colegas mestrandos e mestrandas que estão nos assistindo, e aí também servirá para orientação a eles. Então, mestrando João, quando for entregar a versão definitiva, se puder, né, olhar atentamente por essas anotações, primeiro a indicação da linha de pesquisa, logo na capa, acho que é fundamental. No seu resumo,
vai ficar gravada aí, você terá condições de ouvir depois e também atualizar o texto, né? Se possível, inserir a área e a linha de pesquisa do PPGD no seu resumo, acho que é fundamental. Nas palavras-chave, inserir mais uma palavra-chave, né, que são 5. Isso é importante colocar, né, nessa parte técnica. O título, no seu sumário, você utiliza o título do tópico 5, Ativismo Judicial através da judicialização da saúde. Utilizando aqui as curiosidades linguísticas, né, o através, eu tenho muita preocupação em utilizá-lo nas frases, porque sempre precisa de algo para atravessar. Então, não sei se realmente o sentido que você quis dizer aqui é ter um instrumento para atravessar a judicialização. Aí, a substituição para ativismo judicial a substituir o através, porque o através precisa de alguma ferramenta. Na introdução, eu brinco em sala de aula, não tive a oportunidade de ser seu professor, mas os colegas e alunos estão assistindo, brinco que a Constituição não é federal. A Constituição é da República Federativa do Brasil, mas usualmente estão colocando Constituição Federal. Então, assim, na parte escrita, tenha sempre atenção ao colocar Constituição da República. Penso que isso é fundamental. A sua introdução foi importante, você indicou a sua problematização, objetivo geral, específicos, justificou, inseriu a metodologia, mas quanto à metodologia, eu quero pedir uma atenção sua, porque você menciona que a bibliografia, a revisão bibliográfica, tem como principal objetivo a revisão e análise de fontes já existentes, como doutrinas, legislações, jurisprudência e artigos científicos. Destaco aqui o jurisprudência. Você, se possível, para facilitar a leitura, né, mencionar aqui qual ou quais tribunais que você realmente pesquisou. Acho que fica melhor em termos metodológicos essa menção, essa referência a isso. E também, por prática, aqui inserir a área de pesquisa e a linha de pesquisa do nosso PPGD nessa parte introdutória. Durante o texto, a partir daqui, eu percebi que você utilizou muitos autores, as legislações a respeito do tema, né? A Lei 8.080 de 1990, autores importantes para sustentar o seu trabalho, mas eu te recomendo, te faço um parênteses aqui, que eu fiz até, aprendi com o professor Sérgio Zandona, que é fazer essa contagem de fontes de pesquisa. E vi que realmente você pesquisou 90 fontes. Muito bom. Que eu identifiquei onde? Nas referências, que é essa que fica aqui ao final da dissertação, das referências, né? Estão aqui indicadas em ordem alfabética, como vocês aprenderam na aula de metodologia, mas eu peço a sua atenção e um refinamento, como já foi mencionado aqui, para o conteúdo, que eu percebi que algumas referências que você indicou no texto, elas precisam ser também indicadas lá no capítulo apropriado das referências. E com isso, esse 91 aqui vai aumentar em quase 50%, porque eu fiz essa conta rápida. Então, assim, acho que é importante para valorizar a sua pesquisa, né, para dizer efetivamente que você consultou muitos autores para, assim, produzir o seu texto. O diálogo com outras dissertações já produzidas no nosso PPGD já foi mencionado, mas eu também tinha anotado aqui. E eu queria, a título assim, só de compreensão mesmo, porque você defendeu muito bem oralmente aí a sua dissertação, mas que você, na página 33 aqui, menciona o Estado Democrático de Direito, faz essa possível menção a ele, mas eu senti ausência aqui efetivamente do conceito que você utiliza aqui como Estado Democrático de Direito. E aí fica o meu pedido para você, assim que terminar de falar aqui, a gentileza de comentar para a gente aí esse Estado Democrático de Direito e esse
protagonismo do judiciário na efetivação da saúde. Bom, e no mais, são várias observações para você conferir, né, a título de ABNT, que eu recomendo, vou te entregar, né, na sequência, que eu recomendo você avaliar para depois acrescentá-la. Inclusive, já visualizei aqui o nosso Código de Processo Civil, né, na página 77, você faz referência a ele, justamente para quem está no judiciário, né, o famoso artigo 294 e o artigo 300, que tratam lá das tutelas de urgência, né, como que ela será concedida, você menciona aqui, e aí eu penso que seria importante essa referência ao final. E na sua conclusão, ela também recebe uma numeração, viu? Você vem numerando aqui, de acordo com o seu sumário, o item 5, 5.5, e a conclusão é o item 6. Tá? Então, eu te peço para colocar a numeração ali, e as referências, ela fica centralizada na página, não recebe numeração, mas fica centralizada. E isso tudo é aprendizado com o professor Sérgio Zandon. Então, eu sempre coloco para frente, passo para frente o que eu estou aprendendo, né? Na sua conclusão, você utiliza as expressões aqui, trabalho, estudo, pesquisa. Na verdade, você está aqui com uma dissertação, né? Então, acho que tem um valor e tem o significado da expressão em si. Então, a dissertação, né, reforça a importância, ó, sabe? Para não ficar só um trabalho, senão fica a expressão trabalho, não desmerecendo, mas fica parecendo mais um TCC de graduação, assim, que tem uma gradação, né? Trabalho, TCC, dissertação, de mestrado, e assim sucessivamente. E sentir falta aqui também, agora, dos sentimentos de falta da nossa revista Mérito, que tem conteúdo publicado, né? Eu sou um dos assistentes do professor Sérgio Zandona lá na revista Mérito. Eu separei aqui duas referências que te peço a gentileza de ler depois e para entregar a versão final, fazer esse acréscimo, né? Se a professora Paula, orientadora, assim autorizar, né? Então, assim, as avaliações, os itens que me permitiu, após a leitura do texto, incluindo essas observações de ordem de escrita mesmo, e de ABNT, é que o trabalho preenche os requisitos de um trabalho acadêmico mesmo, tem a profundidade que se apresentou aqui como trabalho de pós-graduação estrito sensu. Esses ajustezinhos é natural, aperfeiçoamento antes da entrega, né? Você, na sua fala aí, firme, né, e em defesa da sua dissertação, nos transmitiu confiança de que efetivamente você pesquisou, né? Você se debruçou nessas referências aqui que você mencionou. A conclusão está só no refinamento, mas está bem coerente com o que você produziu, né? Um pequeno ajustezinho em alguns pontos que eu já anotei aqui, e esse refinamento também quanto às regras da BNT. Eu, assim, quero te cumprimentar mais uma vez por escolher o PPGD da FUMEC para buscar, né, conquistar esse título de mestrado, né, que isso é importante na nossa vida, é importante na sua vida, como você mesmo mencionou antes da nossa banca aqui, e quero, assim, te pedir só, diante dessa sua facilidade de se expressar, para fazer só esse diálogo entre Estado, democracia e direito e o conteúdo que você defende no seu título aqui, para ensinar para a gente. Agradeço, professora Paula, né, a oportunidade de estar aqui nessa banca, a você também, mestrando João de Deus, e devolvo a palavra, professor Paulo. Você quer comentar algum ponto? Podemos seguir? Vou comentar aqui com relação à fala do professor. E o principal foco desse protagonismo judicial foi justamente essa questão dessas omissões legislativas, crise política que tem constantemente,
entendeu? E a questão da ineficiência administrativa. Então, assim, basicamente, eu foquei, volto a repetir, nessas omissões legislativas, crises políticas e a questão também dessa ineficiência administrativa que leva, é o principal ponto que leva a esse protagonismo judicial. Como bem disse a professora, o protagonismo, ele é quem sai na frente, mas quem não quer sair na frente para garantir o direito à saúde do cidadão, entendeu? Dentro dos poderes constituídos, no caso o Poder Judiciário. Em regra, não era para ser assim. Em regra, era para ser o Poder Executivo, que era para tomar essa decisão e ter decisões assertivas. Mas, infelizmente, a nossa realidade não é essa. E como a vida, ela, principalmente de quem está ali precisando do seu direito à saúde, ela tem pressa, então cabe ao Poder Judiciário e que, de certa forma, ele tem essa maior, não só sensibilidade, como essa maior ferramenta para garantir o direito do cidadão, ter essa maior facilidade em executar normas e garantir seus direitos. Com relação a esse trato que o senhor falou com relação ao Estado Democrático de Direito, a Constituição Federativa, a Constituição da República Federativa, ela garante esses direitos, ela dita as obrigações dos poderes, mas ela é uma norma e ela diz, dentro dos seus artigos, garante esses direitos, mas não quer dizer que eles serão efetivamente garantidos ao cidadão. Então, é muito simples você dar uma lida na Constituição, defender seus direitos, mas, ao mesmo tempo, hoje a nossa realidade é totalmente diferente. Cada dia que passa, a gente toma o tempo dos poderes com assuntos que não são em prol da população. Se você hoje abriu qualquer área jornalística, qualquer site, qualquer portal, se você até os próprios questionamentos do chefe dos poderes, tanto o judiciário como o legislativo, as brigas são muito internas. A professora disse que hoje você tem medo até de dar sua opinião. Se você falar hoje que você concorda com determinada palavra de um ministro, aí lá ali não quer dizer que você é de direita, de esquerda, de centro. Isso aí não rege a nossa sociedade. O direito é para todos. Você é constituído pela população. Só que as pessoas hoje elas perderam assim, o respeito pelo outro. Hoje você não respeita a opinião alheia. E hoje se perde muito tempo com discussões desnecessárias. O Poder Judiciário tem tanta demanda, mas tem que parar vários dias do ano com discussões desnecessárias, principalmente voltado para a crise política. E a população, que é refém disso tudo, ela não tem outra situação, a não ser buscar o Poder Judiciário. Perfeito. Ótimo. Obrigada, João, pelas suas explicações finais. Queria te agradecer também por ter me escolhido como sua orientadora, por você ter vindo, né, Belo Horizonte. Eu adoro banca presencial, né? Eu acho que esse momento, como a professora Luciana disse, é um momento de encerramento de um processo longo que eu não conheço nenhum aluno nessa vida que não passou por um momento de estresse, de ansiedade, né? Às vezes tristeza, quebras de expectativas, frustrações, né? Então é um momento de celebrar, um momento de a gente estar juntos mesmo para compartilhar, né, esse momento de encerramento. Então a gente tem feito aqui, né, professora Gabriela, professor Adriano, essa deliberação sobre o resultado, né, da sua defesa publicamente, né? Tem alguns programas que a banca se reúne separadamente, depois volta. A gente tem feito isso publicamente aqui, diante né, de todos que estão assistindo. E a gente tem aqui na ata 4 possibilidades, né? Aprovado, aprovado sob condição, suspensão da banca ou reprovado. Então, queria, né? Acho que pelo que eu escutei de você, me parece que é aprovado, não é, professora Luciana? Sim, sim.
A gente tem os critérios também, que são critérios objetivos, que são os critérios de aprovação com distinção. Vocês estão de acordo com a aprovação primeiro? Sim. E esses critérios de distinção, você me lembra, a Cláudia não me entregou aqui, Gabi, se você puder me lembrar, tem a ver com... Média acima de 90 e publicação em revistas Qualis, acima de 10. ela trouxe aqui para mim as publicações, ele tem publicações, mas não são na revista Qualizar. E tem aqui os apresentações, né, de trabalhos. Então, o pré-requisito para a defesa é ter uma publicação, não necessariamente de Qualis, né? Para defesa, e tem. E com a orientação. Então, aí eu ia te mandar mensagem. Então, aí a gente não tem esse critério objetivo da distinção. Mas, então, eu vou pedir para a gente se levantar, só para eu fazer a leitura. Você também. Vou me levantar aqui em casa também, tá, gente? Ó. Como eu disse, eu gosto Bem desses informal, momentos né? solenes. Esses momentos são simbólicos, né, gente? A gente, Exato. cada dia mais na atualidade, a gente vem perdendo a simbologia das coisas, que eu acho que marca, né, os começos, encerramentos, e eu acho isso muito importante. Então, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, do coordenador do programa de pós-graduação em Direito, professor Sérgio Zandona, né, declaro que o aluno João de Deus Duarte Neto recebe o grau de mestre em Direito pela Universidade FUMEC e está aprovado. Parabéns. Obrigado. Parabéns, João. Obrigado, Agora professor. você pode respirar. Muito Com prazer tranquilidade. conhecê-lo, Tá bom. ainda que à distância. Vou sentar aqui novamente. A gente vai assinar. Tem aqui uma declaração para você. Você ficar. Vai sair. Peraí. Isso aqui, você... Professora Paula, eu fiquei preocupada como o João tá presencial, né, e de outro estado. Eu conversei com a Claudinha já, enquanto a banca acontecia. Acho que, salvo engano, a indagação do Adriano, professor Adriano, a ele, eu combinei, eu vou na segunda-feira, por volta das 7, né, Claudinha? Assinar tudo com vocês, tá? Muito obrigada.